A situação do Bessias está crítica, tá? Neste momento, o governo mapeou que tem 50 votos contra o Bessias, o que torna praticamente impossível ele passar na indicação dele ao STF. 50 votos contra, ele precisa de 41 votos, são 81 senadores, então ele precisa de 41 votos. 50 votos contra significa que tem que virar 9 votos, cara. 9 votos tem que ser virados no Senado. Isso não é uma tarefa fácil e aparentemente as pessoas estão muito convictas de não aprovar o Bessias exatamente por conta das lambanças que o Flávio Dino fez. Veja, eu adoraria dizer para vocês que o Senado é ideológico e não quer aprovar o Bessias porque o Bessias é um nome ruim e coisa e tal, mas não é nada disso. O problema é que o pessoal tá puto com o Flávio Dino, porque o Flávio Dino entrou e começou a segurar as emendas de orçamento do pessoal, e daí eles querem descontar a raiva, eles não têm como descontar a raiva deles no próprio Flávio Dino, pelo menos não por enquanto, não tem ainda um consenso para fazer impeachment do STF, mas eles querem descontar no próximo indicado, né, machucando o Lula nessa parada. E a coisa piorou quando o Alexandre de Moraes ficou do lado do Pacheco. O Alexandre de Moraes hoje em dia é o grande imperador do Brasil, é o Deus Sol, ele que manda no Brasil. Pessoal, o Lula tá achando que é ele que é o presidente do Brasil? Não, 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 ele tem uma mera concessão do Alexandre de Moraes para ficar sentado naquela cadeira ali. No dia que ele fizer qualquer decisão que o Alexandre de Moraes não gosta, a coisa se vira completamente, né? E é por isso que o pessoal tá chateado com o Alexandre de Moraes, tá começando a criticar, não, que é um absurdo, Alexandre de Moraes está saindo da caixinha, que absurdo, não pode. Enfim, o Lula falou que vai entrar, botar o time em campo, vai fazer tudo. Topa tudo por dinheiro, o que, que você quer, né? Qualquer coisa que o pessoal quiser, quer uma noite com a Janja, beleza, a gente arranja, não sei o que lá, qualquer coisa o pessoal está fazendo para conseguir, o que é querer isso, né? Mas enfim, né? Tô dando um exemplo para vocês entenderem. Então, o Lula falou que vai colocar aqui, ó, o Planalto vai montar uma força-tarefa para evitar uma derrota histórica. Nessa altura, a expectativa do Planalto é só perder de pouco, é não perder de muito, para não ficar muito feio, entendeu? Vamos entender esse caso aqui, porque ficou crítica a coisa, tá? E aí mostra o problema do governo Lula de forma central, que é o fato de que o governo Lula não tem governo, na verdade. Ele é um presidente transplantado. Ele tá aqui fazendo essas coisas, mas ele não tem apoio de ninguém de verdade. Para qualquer apoio, ele tem que comprar. E aí fica muito caro fazer esse tipo de coisa. Vai sair caro isso, tá? Ele vai ter que prometer muita coisa para muita gente e vamos ver como é que ele vai resolver isso daqui. Então, olha só, os conselheiros do Bessias veem duas opções, Lula em campo ou placar humilhante. Ou seja, eles já não estão preocupados nem em perder, perder já é coisa da vida. O problema deles agora é que vai ser uma derrota humilhante, vai perder de muito, né? Aqui, ó, Bessias tenha sido aconselhado por aliados no governo e no Senado a convencer Lula a entrar em campo para desarmar a articulação do Davi Alcolumbre. Hoje, o advogado-geral da União receberia ao menos, no mínimo, por baixo, 50 votos pela rejeição do seu nome. Ou seja, ele teria só 31 votos dos 41 votos que ele precisa para o Senado. Isso se ele conseguir os 31, porque tem senador também que não vai votar, tem ausência, não sei o que lá. Ou seja, arrisca não apenas ser uma derrota do Bessias, como ser uma derrota acachapante. E, de novo, não é porque o Senado, de repente, ficou todo consciente, realmente o Lula tem exagerado, o Bessias é um nome ruim, é muito ligado ao Lula e coisa e tal. Não é por isso, né? Se fosse por isso, eles teriam recusado o Zanin, teriam recusado o Flávio Dino. Não, esse não é o problema do Senado. O problema do Senado é que eles estão putos, porque o Flávio Dino fez a sabatina, falando que eu vou ajudar o Congresso, e não sei o que lá, e maravilha, e pipipi, popopó, e não sei o que, e chegou lá no STF e começou a bloquear a emenda parlamentar da galera do Congresso, né? Começou a ferrar com todo mundo no Congresso, e aí queimou o filme do Lula, né? O pessoal do Congresso. Havia gente no Senado querendo fazer impeachment, não do Alexandre de Moraes, não do Gilmar Mendes, querendo fazer impeachment do Flávio Dino. O que eu já falei para vocês, eu sou plenamente a favor, acho lindo. No momento que tiver um impeachment de qualquer ministro do STF, já é um ganho enorme pra gente, porque os outros, no mínimo, vão ficar receosos de sofrerem a mesma coisa, né? Hoje, basicamente, nenhum ministro do STF tem medo de impeachment, porque acha que não vai acontecer nunca. Então, seria ótimo o impeachment, mesmo que fosse do Flávio Dino, e também porque seria lindo o Flávio Dino sofrer impeachment, né? Mas, enfim, já que eles não podem, ou pelo menos não têm força ainda para retaliar fazendo o impeachment do Flávio Dino, a ideia deles agora é fazer barrar a indicação do Bessias.
O Bessias tem várias vantagens nessa história. Primeira coisa, o Bessias não conta com apoio integral no STF. O que quer dizer isso? Xandão tá do lado do Pacheco. É isso daí mesmo, Xandão tá do lado do Pacheco. Xandão não quer o Bessias, não. Xandão quer o Pacheco. E aí você vê, é o que eu falo para vocês, né? Xandão é o grande imperador sol do Brasil, ele que manda, na verdade, né? O Lula tem uma mera concessão do Alexandre de Moraes para ficar sentado lá na cadeira da presidência. Ele sabe que quem botou ele lá, o dedão na balança lá, o dedão na balança do Alexandre de Moraes, né? Então quem botou o Lula lá, ele sabe quem é. Então agora, o Lula agora inventou de botar o Bessias, que porra é essa? Não deixei, não autorizei ele a indicar o Bessias, que negócio é esse, né? O Xandão botou o pau na mesa lá e falou, não vai passar Bessias, não. Aí o pessoal do Senado se sentiu autorizado a discordar do Lula. Porque, na boa, se o STF todo tivesse ficado unido do lado do Lula, não tem que aprovar o Bessias, você sabe o grau de gadice que é o Senado brasileiro, né? O pessoal ia lá lindamente, pois não Lula, eu voto Lula, né? O Senado brasileiro está nesse papo, né? Mas como abriu a dissidência do Alexandre de Moraes, e logo o Alexandre de Moraes, né, que é o cara mais importante do STF, só não é o presidente do STF porque, no final das contas, ele está ali com o Fachin tem lá o cargo honorário de presidente do STF. Mas quem manda é o Alexandre de Moraes, todo mundo sabe, né? Então a situação agora é trágica para o Bessias, 50 votos contrários. Aí o que o Planalto fez? Planalto e STF, entenda, Nunes Marques e André Mendonça. Olha que coisa, hein? Nunes Marques e André Mendonça estão trabalhando pelo Bessias, hein? Montaram uma força-tarefa para evitar a derrota histórica de Jorge Messias no Senado. A essa altura, eles já estão preocupados em não perder de muito. Se perder por 3, 4 votos, pô, beleza, né? Tentamos, né? Pô, perdeu, mas perdeu um pouquinho, foi ali apertado e coisa e tal. O medo deles é essa derrota acachapante, né? E eu vou falar um negócio para vocês. O André Mendonça e o Cássio Nunes vão se ferrar nessa. Por quê? Porque, de novo, todo mundo ali na STF deixou o Alexandre de Moraes crescer. Ninguém fez nada, deixou ele crescer. Agora ele tá enorme. Agora ele manda, meu amigo. E aí, o que quer dizer um André Mendonça contra o Alexandre de Moraes? Né? No momento não tem nada. No momento que o André Mendonça, que o Nunes Marques, que o resto dos ministros do STF resolverem, né, ter luz própria e começarem a tomar decisões contra o Alexandre de Moraes, a coisa muda. Mas, por enquanto, não vale nada, né? Então, o Planalto fez uma força-tarefa, vai chegar lá, vai prometer tudo que pode, o que não pode, e mais um monte de coisa, e vai dizer, imagina o quanto que isso vai custar para você, meu amigo. É porque você que vai pagar, você sabe, né? O Lula vai prometer um monte de coisa, dar dinheiro, dar não sei o que lá, dar cargo, vai prometer o que quiser, qualquer coisa. Quer a Janja? Toma a Janja aqui, né? Se bem que ninguém vai querer a Janja, né? Mas o que vocês querem, né? O que quiser, o Lula arranja para vocês aí. Então, essa é a situação. Isso, como bem lembrou aqui o William Vac, né, a estratégia de Lula no STF expõe a falência da política. Ou seja, o Lula ele não consegue governar, cara. Ele não tem nada que ele consiga fazer de convencimento. Porque política, em tese, deveria ser convencimento. Como é que deveria ser essa força-tarefa do Lula lá? Chegar pro cara e falar, não, porque o Bessias é bom, olha aqui, o Bessias é legal, o Bessias é bacana, o Bessias é gente boa, ele leva papel, ele traz papel, tem as coisas todas que o Bessias faz, pô, o Bessias é gente boa pra caramba. E convencer as pessoas a votar no Bessias, né? Agora, no final das contas, não é isso que tá acontecendo. Aqui é dinheiro. Quanto é que tu quer? O que tu quer? Diz aí, vamos fazer um troca aqui. É o presidente transplantado nosso. O presidente transplantado nosso só vive na base do dinheiro. Ele tem que pagar por tudo que ele faz. E é isso que leva à tragédia da esquerda. É por isso que o Biden se ferrou lá nos Estados Unidos, era outro presidente transplantado, precisava pagar por tudo. É por isso que o Boric está se ferrando lá no Chile. É por isso que os presidentes da esquerda todos estão se ferrando. Por quê? Conseguiram ganhar a eleição na base da cacetada. Sabe-se lá como que conseguiram ganhar a eleição. Mas não tem apoio popular. Então acaba ficando nesse negócio, tem que pagar por tudo, e pagar por tudo sai muito caro. Aí acaba sendo um governo de merda, um governo que não atende à necessidade da sociedade, e mais do que isso, que torra dinheiro como se não houvesse amanhã. O Lula tá ferrado. O pior é que nós estamos ferrados juntos.